Pop Playtime no Minecraft, no Fortnite, novos documentos, novas fitas, novo pôster e simplesmente novos personagens que vão aparecer no próximo capítulo. Tudo isso, rapaz, é muita coisa. Realmente eu acho que eu parei assim de fazer um pouco o vídeo de Pop Playtime, até porque vocês gostaram mais dos vídeos de FNAF, então eu tava focando um pouco mais neles, mas como não tem mais nada pra falar de FNAF, até porque não lançou trailer até agora, vamos falar um pouco de Pop, já que tem muita novidade. Enfim, no vídeo de hoje eu vou basicamente resumir vários documentos e as fitas que teve na parceria do Fortnite. A do Minecraft, as fitas que teve são mais pra explicar o mod, então eu acho que eu não vou falar muito sobre. O novo pôster que eu vou comentar também um pouquinho sobre. E também os novos personagens que vazaram, sim, mais personagens. Como se aqueles lá que eu fiz no vídeo já não fosse o suficiente, né? Agora mais dois, juntamente com os outros do outro vídeo que eu fiz. Então, meu Deus, é muito bicho. Mas enfim, sem muito enrolação, deixa o seu like, se inscreve e... é isso, vambora. Bom, vamos lá. Sobre o Minecraft, a parceria foi basicamente só o mod, né? Um addon que foi feito pro Minecraft Bedrock. Acho que não foi pro Java, obviamente foi pro Bedrock, até porque o mod só tá disponível no Marketplace. Então, se você quiser pagar R$17 aí pra ter o mod, você paga e ganha o mod, que é bem da hora, né? Tem todos os bichos do Pop, tem também várias fitas que explicam o mod e os monstros e o que eles fazem no seu mundo. E é bem da hora. Mas no geral é meio que só isso, cara. Já o Fortnite, além de ganhar a skin do Hug, também deu pra gente esse mapa temático de Pop Playtime com todos os bichos e etc. E nele tem o que tem no próprio Pop Playtime: fitas VHS que explicam a lore e também documentos. Mas, diferente do que eu pensei, que ia ser meio a parceria do Minecraft, que isso ia ser algo pro Fortnite, não, na real, literalmente os documentos e as fitas são uma parte da lore do jogo principal, sim, da franquia principal de Pop Playtime. São coisas que, sendo bem sincero aqui, eu vou resumir pra vocês, porque é muito documento e a maioria não tem tanta relevância pro próximo capítulo, entre aspas. Tem coisas que sim, podem sim ser importantes, até porque eles estão dando muita ênfase em alguns personagens antigos que podem voltar, mas, enfim... No geral, todos os documentos e as fitas são basicamente do capítulo 2, são falando da área da Game Station, falando do pessoal que tava, né, fazendo as paradas lá do Memória Musical, Akawang e DJ Pangapilha. Enfim, a primeira fita é basicamente uma fita introdutória, onde o cara só vai falar para os funcionários e tudo mais. É uma fita introdutória mesmo para só dar uma explicaçãozinha do que você tem que fazer no seu dia a dia na fábrica. A segunda fita já é um pouco mais interessante. O mesmo cara da fita introdutória tá falando com uma criança sobre a Game Station. Novamente, a Game Station vai ganhar bastante destaque mesmo nessa collab aí que teve com o Fortnite, é sério. E meio que só isso, uma entrevista desse cara com uma criança que provavelmente vai virar algum experimento, né? Coitada da criança. Depois a segunda é basicamente também o mesmo cara falando, né, sobre... o objetivo da fábrica, que é alcançar o sorriso das crianças com brinquedos, mas a gente sabe muito bem que por trás é outra intenção bem mais bizarra. A próxima fita volta para aquela entrevista do cara com a criança e basicamente o cara tá perguntando como ela, o que ela achou dos obstáculos, da Game Station e tudo mais. E ela basicamente disse que no começo estava com medo, mas depois ela se acostumou. Até porque a Mob é bem protetora e bem gentil com ela, diferente do player, do capítulo 2, que basicamente foi massacrada por ela em todos os jogos. As crianças, bom, meio que ela tem que cumprir esse papel de cuidar da criança, então a Mob realmente vai ser cuidadosa e gentil com uma criança. Agora com o adulto é um pouco diferente. Depois a gente volta pra fita de novo do cara explicando pros funcionários que se eles não seguirem as normas todo mundo vai tomar capa. E meio que a gente viu isso acontecendo nas fitas do capítulo 2 e até no Project Playtime, Bom, se você descobrir alguma coisa, eles não vão hesitar em te matar. Ou se você realmente for muito além, o próprio experimento vai lá e te mata. E de novo, a próxima e última fita volta na entrevista da criança com o cara. E basicamente aqui a criança meio que sem querer fala que a Mob durante o jogo falou pra ela que não vai deixar ninguém machucar ela. O que, bom, já deu indício que a Mob tá aí bolando um plano, com os outros experimentos, falando para as outras crianças que ainda não viraram experimento, que eventualmente, uma hora ou outra, elas vão virar experimento, elas vão ser torturadas. A Mob meio que já tava dando essa ideia às crianças que, tipo, mano, vocês vão sofrer, cara, isso aqui não é um lugar normal. E eu gostei disso, porque tá meio que humanizando, porque de certa forma, quem é o vilão da história mesmo não são os experimentos, por mais que eles matem a gente meio que o tempo todo nos capítulos. São esses cientistas aí que estão fazendo essas loucuras e transformando todo mundo em bicho, tá ligado? E essas foram todas as fitas VHS que a gente teve no Fortnite. São poucas e também são meio mistas ali, não tem muita coisa sobre
né, pra se aprofundar tanto. Ela meio que só estende um pouquinho da lore e enriquece mais as histórias dos capítulos. Mas enfim, vamos agora para os documentos. Eu não vou falar todos porque são muitos. Eu vou falar os mais importantes e os mais interessantes, até porque a maioria não tem muito a ver com o capítulo 5 e sim com o capítulo 2, meio que antes de tudo que tá acontecendo acontecer. Mas de certa forma eu vou falar alguns aqui que eu achei bastante interessante. A primeira aqui que eu vou falar é basicamente de uma garota que o pessoal tava bem de olho e bem atento nela nos experimento que eles estavam fazendo lá na Game Station, porque ela basicamente estava bem inteligente, tipo, ela estava burlando as coisas, ela estava despistando o DJ Pangapiller usando o macacão dela, escondendo no meio das espumas lá dos obstáculos, pra meio que despistar ele e conseguir vencer. E meio que eles não estavam sabendo se era uma trapaça ou se era muito inteligente da parte dela. Então, meio que eles não sabiam o que fazer a respeito, só que eles estavam bem preocupados, porque uma criança desse intelecto, assim, já fazer essas coisas, é realmente bem preocupante. Mas o Harley Sauer provavelmente achou isso incrível, tanto é que ela já estava marcada para virar a Rab Baby, que se você não tem uma memória tão ruim, é aquela Nightmare Critter morcego. Outro documento que eu achei bastante interessante, além desse, foi que simplesmente teve outro experimento que foi feito, outros dois na real, que foi o Daddy Longlegs e o filho, né? Então, pô, Mommy Longlegs, Daddy Longlegs, tem que ter o Baby Longlegs. Só que é que tá, deu tudo errado, porque simplesmente, eu não sei se vocês pararam pra pensar isso, mas a Mommy Longlegs não é uma mãe, ela é uma criança que foi colocada no corpo da Mommy Longlegs, que tecnicamente era pra ser uma mãe. Só que uma criança não tem a mentalidade de uma mãe, então obviamente que isso ia dar errado. Quando os caras botou o Daddy Longlegs perto dela pra ser meio que o pai ali, ajudar as crianças também, acabou sendo igual o hamster, tá ligado? Bota um do lado do outro e eles começam a sair na mão, velho. É sério, o Daddy Longlegs provavelmente nem sabia o que tava rolando. Acho que ele tava super viajado das ideias. Mas a Mommy Longlegs ficou brava. Ela, tipo, quase matou o cara. Na real, eu acho que matou. Tanto é que a gente não vê ele em nenhum capítulo. Pelo menos até agora. E pra finalizar aqui nos documentos, a gente tem simplesmente um diário da Poppy. Sim, não só isso, mas a gente também tem outro documento do Elliot Ludwig, onde ele fala que a principal inspiração dele pra criar a boneca Poppy foi a própria filha, que, bom, a gente sabe, né, a partir do capítulo 3, que é a Poppy. Ou seja, olha que conveniente, não? A boneca foi inspiração da filha e a filha acabou se tornando a boneca. A gente já viu alguma coisa parecida em FNAF Segredo do Mímico. Em relação aos diários da Poppy, a gente basicamente só tem, né, mostrando que ela tinha 11 anos em 1960 e provavelmente na época que o pai dela fez a boneca Poppy, que foi em 1951, se eu não me engano, ela ainda com certeza era uma criança. Então a gente só tem essas duas datas meio que pra mostrar que a Poppy foi até os 11 anos de idade, até onde a gente sabe, né? Porque a partir dali a gente, né, já tem uma ideia de que ela virou o experimento que a gente conhece hoje em dia. E bom, foi isso. Não foi tudo, porque eu não queria falar tudo, que senão o vídeo ia ter 1 hora. Eu tô com muita preguiça de gravar todos os documentos e todas as fitas de tudo. Então eu falei meio que o que mais importava aqui no vídeo. E é isso, foi basicamente só um resuminho de tudo que aconteceu na collab de Poppy Playtime com Fortnite. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo, valeu, falou e tchau!